Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou pesquisador, terapeuta integrativo e criador e desenvolvedor da tecnologia Photon Quantum. Maravilhosa tecnologia. Fiz uma parte dessa tecnologia dedicada exclusivamente para pessoas que sofrem de azia e refluxo. Como foi meu caso, passei 9 anos, cerca de 9 a 10 anos, sofrendo bastante com essa doença e como qualquer outra pessoa, procurei o serviço da medicina ortodoxa, no qual a receita sempre é a mesma, né? Eles receitam ali os inibidores da bomba de íons H+, os famosos prazóis, ou seja, eles inibem a produção do ácido clorídrico. E o ácido clorídrico é tão importante que a gente tenha dentro do nosso estômago para justamente quebrar os alimentos. Quando você ouve falar por aí, pelas status quo do negócio, é que você tem excesso de ácido clorídrico, só que não, é o contrário, você tem déficit, tá? Se você quiser saber mais, eu peço que você entre aí na página do Azia Zero, que eu tenho outros vídeos que eu explico um pouquinho melhor sobre esse assunto, tá? Mas hoje nesse vídeo especificamente, eu vou dedicar a falar sobre a tecnologia Photon Quantum e o que tem a ver essa tecnologia para a gente resolver esse problema de azia e refluxo, inclusive da gastrite, tá bom? Entrando no assunto, para ser bem mais objetivo, eu acho que a maioria de vocês que passou pelo colegial, e até que não tem a noção disso, mas eu vou explicar um pouquinho, deve saber o que é um átomo. O que é um átomo? É a menor estrutura da matéria. Se você pegar um microscópio de alta tecnologia e conseguir dar um zoom, você vai ver a menor estrutura que tem aqui, por exemplo, nessa madeira, é o átomo. Né? Tem um átomo, ele tem um núcleo e tem elétrons rodando em alta velocidade ao redor desse núcleo. A gente pode entender que nesse livro aqui tem átomos, o meu corpo tem átomos, o seu cachorro tem átomos, o seu carro, as plantas, árvores e até o ar. Né? O ar é uma massa gasosa que tem oxigênio, tem nitrogênio, hidrogênio, enfim, tem várias moléculas, né? Vários átomos presentes no ar, nessa massa gasosa, tá? Eu sei que pode parecer um pouquinho confuso, o que é que isso tem a ver com problema de azia, refluxo e até mesmo de gastrite? Porque essa tecnologia, como eu já tinha falado para vocês, sofri muito e comecei a estudar de forma muito profunda o corpo humano. E eu não fiquei preso a simplesmente enxergar o corpo humano simplesmente como uma matéria. Né? O corpo humano, ele, claro que é matéria, mas ele não funciona como a mecânica newtoniana diz, que é só matéria, nada mais. Nosso corpo tem muito mais coisas complexas que você talvez sequer tenha ouvido falar. Então você pode perguntar, cara, mas o que diferencia, se tudo é átomo, por que isso aqui é madeira, isso aqui é livro, o meu corpo tem uma estrutura, uma barra de ferro tem outra estrutura, a casa tem outra estrutura? Na verdade, o que muda no aspecto que a gente enxerga, né? Lembrando que a gente tem um aspecto de frequência bem curto de enxergar padrões vibratórios, né? Ou seja, frequências. Você enxerga essas coisas diferentes justamente porque o átomo que está aqui nessa madeira, ele tem um padrão de vibração diferente de um átomo de uma parede, de um átomo de ferro. Então, para quem também já deve ter estudado muito, a gente já aprendeu muito isso aí no ensino médio, você tem a tabela periódica, ali tem uma porção de átomos, né? Você tem um átomo de sódio, de cloro, você tem um átomo de hidrogênio, hélio, você tem césio, enfim, você tem ali uma infinidade de átomos que foi descoberta. Então o que muda, né, uma estrutura de outra é como esses átomos estão se organizando e o seu padrão vibratório, ou seja, a sua frequência, tá? Esse termo em frequência, eu acho que você deve ter ouvido bastante nesse termo frequência aqui e talvez nunca se aprofundou para entender de fato o que é isso. Mas na raiz do entendimento é o seguinte: frequência nada mais é do que você contabilizar um período. Por exemplo, você pega um pêndulo, esse pêndulo vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Então esse movimento dele ir a esse ponto voltar a esse ponto e voltar para cá, você tem um período. O inverso desse período é chamado de frequência. É a frequência com que essa bolinha do pêndulo chega nesse ponto. Ou seja, ele vai e volta
de acordo com a frequência. A mesma coisa é o entendimento de como os átomos, certo? Os átomos, eles estão ali circulando em torno do núcleo. Então aquilo, eles também têm frequência, ou seja, cada átomo ele tem um padrão oscilatório, ele tem uma frequência. Os átomos a gente não enxerga, na verdade quando a gente enxerga é o quê? A madeira. É uma densidade de átomos de carbono aqui, né, que você enxerga aqui na madeira. Mesma coisa no carro, são a densidade de átomos de aço, né, de ferro. Então você não consegue enxergar justamente, como eu tinha falado, porque a gente tem um padrão de frequência. A gente só enxerga alguns padrões de frequência. E nesse entendimento, pessoal, a gente conseguiu desenvolver essa tecnologia, a tecnologia Photon Quantum, porque a gente entendeu que o corpo humano, né, ele na verdade é um agregado de moléculas, de átomos, na verdade de átomos. Para a gente entender um pouquinho melhor isso daqui, eu vou colocar aqui para você ver aqui na tela, é uma imagem ilustrativa que eu achei bem interessante. Você vê aqui embaixo, né, eu acho que dá para ver aí, eu estou ajustando aqui, você vê aqui embaixo, você tem um átomo, né, você tem aqui o átomo, e esse átomo, quando a gente estava falando, você vê aqui tem um núcleo e tem os elétrons aqui girando numa frequência. Um conjunto de átomos forma o que? Moléculas. Por exemplo, você tem ali dois átomos de hidrogênio que está ali agregado com um átomo de oxigênio para formar água, tá? Voltando aqui de novo. Então você vê aí, você tem um conjunto de átomos formando moléculas. Um conjunto de moléculas formam organelas. Conjunto de organelas formam células. Conjunto de células formam tecidos. Conjunto de tecidos formam órgãos. A exemplo, né, ele deu aqui o osso. Você tem aqui várias células formando um tecido ósseo. Quando eu falo pele, aqui você tem um tecido, né, o tecido epitelial, tecido ósseo, que é o caso aí do exemplo. Ou seja, você tem células que formam tecidos, que formam todo aquele órgão. E aquele órgão é especializado na função hepática. Então você tem células especializadas para fazer a função hepática. E fazendo aqui um parênteses para você entender um pouquinho melhor, a gente vai falar muito aqui sobre formação, tá? Informação. Pode ser muito superficial esse nome de informação para você, mas aqui eu quero que você tenha muita atenção no que eu quero chamar de informação. Eu estou me comunicando aqui com você, eu estou passando a informação para você. Eu pego aqui o celular, por exemplo, você pega o celular, vou te mandar um arquivo para você estudar sobre o corpo humano. Você está recebendo a informação. Você vai programar uma viagem, você precisa ter informação de onde você está para onde você vai. Destino, você precisa ter o local do destino, latitude, longitude, por exemplo, se for usar um GPS, ou informação de outras pessoas, que vai lhe dar. Você vai pela estrada A, B, C, D, E, cruza o rio, ponte, até chegar nessa cidade que você quer. Ou seja, você precisou receber uma informação para poder saber para onde é que você vai para afim executar uma ação. E para executar essa ação você precisa de energia. Então esse termo energia e informação, eu quero que você tenha muito cuidado para você entender o que eu quero dizer. Eu não estou simplesmente falando, quando eu falar informação e energia, eu não estou simplesmente falando um conceito filosófico, tá? Isso tem todo o entendimento físico, né? Principalmente, a gente vai falar muito aqui da física quântica. Olha aqui onde é que a gente já está chegando. Tudo isso, pessoal, eu desenvolvi, né, essa poderosa tecnologia, eu desenvolvi para que você entenda como é o princípio do funcionamento do corpo humano e, principalmente, foi desenvolvida para que você, de fato, resolva de uma maneira muito rápida o teu problema de azia, refluxo e também gastrite, né? Eu gosto sempre de colocar, porque geralmente azia e refluxo ela está sempre atrelada à gastrite. Depois vai ter um outro vídeo também que eu vou falar sobre as emoções, né? As emoções interferem diretamente, tá? Diretamente na questão da azia, refluxo e gastrite também, tá bom? Você fica aí, né? Absorve essa palavrinha, né? Informação e energia. E voltando, né? Vamos voltar aqui de novo para a imagem. Aí você tem aí, um conjunto de tecidos. Conjunto de tecido formando o órgão que forma o sistema inteiro, vários órgãos, né, formam o sistema inteiro. Você vê aqui, né, um alce, né, acho que é um alce, formando aqui o corpo dele, né,
vou ocultar aqui, e aí forma, né, a população, comunidade, ecossistema, até que você tem, né, esse enorme planeta, que é nosso planeta Terra, com esse mar de átomos, né, tudo tem uma inteligência divina controlando tudo isso, sustentando tudo isso de uma forma muito complexa. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu desenvolvo tecnologia para ajudar as pessoas, para entender como é que funciona tudo isso daí, mais a gente sabe que tem que descobrir, porque é muito complexo, pessoal. O que é que acontece? O teu corpo, vamos falar agora do estômago, que é onde está o problema, onde começa um dos problemas, que são vários, que a gente precisa entender o corpo humano, como eu tinha falado no começo do vídeo. O corpo humano não é essa mecânica newtoniana, essa mecânica, essa só uma massa de carne correndo para cima e para baixo. A gente tem aqui uma parte material, você tem uma parte etérica, você tem todo um conjunto de informações sendo processada dentro do seu corpo e você nem sabe. Quando você está dormindo, quem é que você acha que está lá controlando teus batimentos cardíacos? A pressão interna dos teus órgãos, a pressão sanguínea dos teus órgãos. Quem está controlando o volume de água? Quem está controlando todos os processos bioquímicos, biofotônicos dentro do teu corpo? Você não teria noção. Quando você tem um ferimento lá, um problema qualquer, daqui a pouco, depois de alguns dias, aquele ferimento vai sarando. Você tem noção de que ali está chegando fibrina, que tem todas umas células de defesa que está ali atuando para você não se contaminar de agentes patógenos de fora e reconstruir todo aquele tecido novamente? Você tem noção disso? Claro que não. Isso está no teu inconsciente. Mas está dentro de você. O problema é que você não tem consciência. É isso que está o detalhe. É a consciência de que isso acontece. Porque acontece de forma automática. É bem interessante isso. Porque aqui nós vamos falar muito para entender do estômago, por exemplo. Porque o estômago, o que é que tem ali? Ele é um saco, é um órgão que tem uma mucosa protetora. E lá tem células especializadas. Lembra que eu falei? Células. Se você entendeu, ó, voltando de novo aqui, tá? Devagarinho você vai entender, tá? Isso não é complicado não. Lembra aqui da sequência, ó, células, ou seja, nós estamos falando de células e tá aqui o átomo. Olha aqui o átomo, tá? Células. Então, um conjunto aqui de talvez, sei lá, trilhões de átomos está formando uma célula. Uma célula, conjunto desses átomos está formando uma célula. Então, a célula do estômago, tecido do estômago, está um conjunto de células especializadas na fabricação do ácido clorídrico. Lembrando mais uma vez, se não está escrito aí no programa Azia Zero, se inscreve que tem outro vídeo que eu explico melhor porque é que você sente azia e refluxo, tá? Não vou falar aqui porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. E o objetivo aqui é para a gente falar dessa exclusiva tecnologia chamada Photon Quantum. Você tem ali aquelas células que elas são responsáveis para a formação do teu ácido clorídrico. Então você tem o ácido clorídrico, que recebe informação, lembra? Informação, agora você tem que se ligar. Aí você pode dizer, Rafael, não estou entendendo nada, o que é que tu quer dizer com isso? Ó, lembra que eu te falei da viagem? Para você se locomover de uma cidade A para uma cidade B, você precisa saber onde está e você precisa ter informação para onde você vai chegar na cidade B. E precisa você ter energia para poder se locomover, desde a sua energia fisiológica, né, do seu corpo, como para você botar um combustível lá no carro para ele poder se mover até lá. O combustível é energia, o motor queima para poder chegar no destino. Então a tua célulazinha lá do estômago, ela tem que receber informação. Você imagina, é como se ela fosse uma operária. Para ela operar, ela precisa ter a informação. E você sabe onde é que está essa informação? Talvez agora a ficha vai cair para você. No DNA. Isso mesmo, pessoal. A célula lá especializada na fabricação do ácido clorídrico, que é o HCl. Então essa célula, se ela não está produzindo o ácido clorídrico suficiente, ela tem algum problema na distribuição da informação dela. Não está chegando, as operárias não estão trabalhando de forma correta, porque a informação está chegando atrapalhada. Também vamos falar um pouquinho nesse vídeo porque é que essas informações são bagunçadas, tá? Então tem muita informação, pessoal. Se fica aqui no vídeo, não passe, porque você vai gostar e você vai ajudar também muita gente, porque essa informação é preciosa e você não acha em qualquer canto, tá bom? Então vamos lá. A célula precisa receber informação. Você imagina, por exemplo,
os operários que vão fazer um prédio, vão construir um prédio. E esse prédio, você tem o pedreiro, o servente faz a massa e o pedreiro, né, vai emendando a massa, né, nos tijolinhos ali. Mas vamos entender que o pedreiro e o servente é um só. Então, o pedreiro ele precisa ter informação de algum canto. De onde é que vem essa informação? Ou seja, tem um engenheiro que ele transformou essa informação num papel, está tudo escrito lá de como é que ele vai fazer, qual é o traço do cimento, qual é o ferro que ele vai usar, como é que ele vai fazer essa estrutura, enfim, tem toda a informação que ele precisa para ele executar o serviço. Fazendo uma analogia ao corpo humano, a célula da mesma forma, ela recebe a informação do DNA para ela executar a formação do ácido clorídrico de forma normal, né, que eu chamo de norma, de normal, né, porque a gente chama a norma do corpo humano. O corpo humano ele tem uma informação intrínseca dentro dele que não foi bagunçada, não teve interferência. Daqui a pouco eu chego lá o que é que eu quero dizer com isso, que ele não teve interferência com isso tudo e ele começa a fazer o processo de produção do ácido clorídrico. Então, o pedreiro recebeu o projeto, ou seja, a analogia do corpo recebeu as informações lá do DNA, o pedreiro recebeu a informação do engenheiro e vai começar a executar a obra para poder levantar o prédio. É a mesma coisa das células, né? Como a gente está falando de como se livrar das refluxos de forma bem rápida, a ideia também se emprega nisso. A gente precisa dar informação para a célula. Ó, célula, o que é que tá vendo aí contigo aí? Por que você não está produzindo ácido clorídrico? O camarada aqui está queimando a goela dele aí por causa desse negócio aí que você não está produzindo, então produza. É mais ou menos assim que a tecnologia Photon Quantum age. Ela vai dar informação, a informação básica, a norma, né? Vai dar informação à norma daquela célula, que são as células parentais do estômago, para produzir ácido clorídrico. Então ele vai chegar lá e vai dizer, célula, produza ácido clorídrico. Claro, pessoal, que eu estou explicando de uma forma muito básica, né? Mas de uma forma mais técnica, é como se eu criasse uma frequência específica para dar para aquela célula, para que ela produza o ácido clorídrico, né? Claro que isso foi vários anos aí de pesquisa que a gente fez em campo, de estudos, de vários profissionais envolvidos, médicos envolvidos, enfim. A gente conseguiu chegar nessa condição aí, de você achar uma frequência específica que a célula entenda. Lembrando, pessoal, tudo de forma natural. Vou até mostrar aqui para vocês. Por exemplo, a gente consegue gravar aqui, né? Que é o vibracional Quantic Saúde, Gest Quantic chamado. E aqui a gente tem aqui água purificada, tá? Água purificada no qual você consegue gravar, né, padrões de informações aí dentro para poder a célula receber, né? Você vai pingar essas gotinhas aí debaixo da língua e você vai receber essas informações aí nas células do estômago, tá? Então, bem interessante e é como se fosse, você pode até estar, mano, não estou entendendo, como é que você faz uma gravação nisso em água? Pessoal, é interessante. Nós não vamos aprofundar para eu explicar para você como se faz isso. Que basta entender, por exemplo, se você tem uma fita cassete, muita gente teve fita cassete aqui. O pessoal grava naquela fita, né? Aquilo ali tem uma taja, né? Como se fosse uma taja, o cartão de crédito tem a taja. Aquela taja grava informações do seu cartão de crédito, que tem equipamento que lê aquilo. Para você não lê porque você só vê uma taja. Mas aquilo grava informação. A mesma coisa é água. Tá? Depois nós vamos falar aqui, né? Eu acho que eu vou fazer depois um vídeo só para a gente falar sobre água. Quantos experimentos que já teve envolvendo água. A água ela tem uma grande capacidade de armazenamento de informação. Então, resumidamente é isso, pessoal. A tecnologia ela age dessa forma que eu te falei, dá informação para as células, para o DNA celular que foi corrompido. E agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar para vocês por que essa célula perde essas informações, tá? Primeiro é o seguinte, existem várias formas porque a célula ela perde informação. Você lembra que eu falei aqui no começo, quando você está dormindo, você tem o seu inconsciente que está controlando meio mundo de informações dentro do corpo, comandando o que cada DNA está fazendo, o que cada célula está fazendo. Na verdade, todo o teu corpo é como se fosse uma grande sinfonia
É uma grande sinfonia que está ali trabalhando para que teu corpo ele fique bem, né? Todo santo dia, por mais que a gente agrida o corpo humano, ele está lá trabalhando para que você tenha homeostase equilibrada. Não que essa termo homeostase é equilíbrio, né? É para que você tenha equilíbrio. Onde você bagunçou seu corpo, ele vai lá e tenta rearrumar. Então hoje, o que é que acontece? É muito difícil a gente chegar aqui e dizer que cada um, o que é que cada um está sentindo azia e refluxo. Não existe um tratamento que você faça para uma pessoa A e possa funcionar para uma pessoa B. Tá? Também já falei de um suplemento chamado cloridato de betaína. Esse suplemento, ele é um suplemento que reforça a acidez, né? Ou seja, ele tem a betaína, que quando ela cai lá no estômago, né? ela transforma em ácido. E aquele ácido aumenta a acidez do teu corpo para você, de fato, melhorar da azia e refluxo. Só que isso tem um detalhe. É muito difícil saber o que cada pessoa, quantas miligramas cada um precisa. Tem pessoas que tomam e não funciona. Porque existe aí na internet aí, pessoas falando no cloridato de betaína, mas fala em 150 miligramas, outros falam em 300 miligramas, outros falam em 650 miligramas. Enfim, então existe uma série de problemas nisso daí, porque você não tem como dimensionar isso aí e tornar isso um termo geral. Depende de cada pessoa. A maravilha da tecnologia Photon Quantum é que ela consegue equilibrar, é como se ela modulasse, tá? Ela faz uma modulação. Se você tem excesso, ele equilibra, traz a norma, e se você tem déficit, ele traz a norma, traz para a normalidade. Por quê? Olha que maravilha. Porque nós estamos dando a informação para o receptor, que é o teu DNA. Então o teu DNA, nada melhor do que o teu próprio DNA para dizer qual é a quantidade de ácido clorídrico que teu estômago precisa. Então é por isso que essa tecnologia é muito interessante. Então vamos lá, quais são os principais, eu vou dizer só os principais, tem N, a gente vai passar o dia todo aqui falando o que é que pode estar acontecendo com o seu corpo, que você está sentindo azia, refluxo e gastrite. O que acontece? A gente tem muitas fontes de contaminação. Eu vou começar pelo alimentar. A gente se contamina pela fonte alimentar? Se contamina. Você tem todo dia, é muito fácil você estar contaminado por alumínio. O alumínio é um depletor de ácido clorídrico, tá? Você tem contaminação por mercúrio. O mercúrio também. Então, onde é que vem esse mercúrio? Dos peixes que você ingere. Existem outra série de metais pesados. Você já deve ter ouvido falar em metais pesados, que geralmente a gente acaba se contaminando. Depende da água que você tá bebendo, ela já pode também estar vindo contaminada. Existe, pessoal, outra coisa, ó. E pior agora falando em 5G, que está sendo ativado em várias cidades, ó, 5G, ó, frequência. Essa aqui é gigahertz, pessoal. Isso aqui trabalha em gigahertz. O nosso corpo, geralmente, as frequências dos nossos órgãos e das nossas células são em hertz. Para gigahertz, aumenta, ó, primeiro você tem hertz, aí aumenta em 1000 vezes, você vai ter kilohertz. Aí depois você aumenta mais 1000 vezes, você vai ter megahertz. Depois você aumenta mais 1000 vezes, você vai ter gigahertz. Olha aí. Então, você usar isso daqui, principalmente se você mora perto de estações, rádio base de telefonia móvel, dos celulares, se você mora perto de um grande transformador de energia. Existe também, que a gente vê muito, pessoal, nas terapias integrativas, que se chama telúricas. Energias telúricas são energias de vazamentos da própria Terra também, que interferem. Então essas frequências, elas interferem, porque também o teu DNA, teu corpo trabalha com frequência. Uma informação aqui para você. Você sabia que seu corpo ele tem uma frequência geral que está oscilando? Essa frequência geral é a mesma frequência do cobre? Olha que coisa interessante. Talvez você nunca tinha ouvido falar nisso, né? Estou te dizendo agora. O teu corpo ele tem a frequência do cobre. Então quando você está aí perto dessas radiobases, está usando celular, a gente está aqui, a gente não enxerga aqui, tem um mundo de frequências eletromagnéticas aqui interferindo no nosso metabolismo. E você nem desconfia. Então o que vai acontecer? Isso daí vai interferir também, não só necessariamente nos mecanismos de ação da produção do ácido clorídrico do estômago, mas também em outros problemas. Falta de sono. Existe uma frequência do planeta Terra, pessoal, chamada frequência Schumann. Essa frequência ela é bem baixa, ela é em torno aí de 7, um valor aproximado, tá?
em torno de 7 Hz, tá? Bem baixinha. Então, quando você vai dormir com um aparelho desse aqui, por exemplo, perto de você, ou se você mora próximo de uma estação rádio base, ou às vezes aqui, por exemplo, eu já vi vários prédios que as operadoras de telefonia móvel, elas instalam as antenas em cima dos apartamentos. Olha que desastre. Imagine o cara que mora debaixo ali, na cobertura, o cara vai dormir com um mecanismo daquele de alta radiação em cima dele. Essa daí é outra forma, né? Então a gente já falou aqui de duas, você tem alimentar, você tem essas ondas eletromagnéticas de alta frequência, e agora pior ainda que é a 5G que está sendo instalada aí no Brasil todo. Aí você tem também, pessoal, aqui vamos partir para a terceira, que são as emoções. As emoções, pessoal, sem sombra de dúvida, elas estão altamente relacionadas com esses mecanismos que atrapalham o ácido clorídrico do estômago, tá? Eu achei bem interessante, eu estava lendo num livro, se você tem um problema no esôfago, por exemplo, né, que é o caso de quem tem azia e refluxo, você tem um problema no esôfago, muitas vezes você deve fazer a pergunta: o que é que está difícil de aceitar? Você vai entender porque é uma emoção, está diretamente relacionada a um sentimento, e inconscientemente, lembra que eu falei do inconsciente? E comanda muita coisa que você sequer imagina, que conscientemente você imagina. O que é que está difícil de aceitar, que está difícil de engolir na sua vida, que você não aceita? E isso tem uma comunicação com o teu corpo. As emoções e sentimentos, eles estão ligados intrinsecamente. Então quando você tem alguma coisa desse tipo, e você fica nessa, o que é que você pode falar, você às vezes quer falar alguma coisa, mas alguma emoção não te deixa falar, isso afeta diretamente o teu esôfago, né? Depois eu não vou falar aqui, tá? Mas eu vou fazer outro vídeo, vai ser o meu próximo vídeo, que eu vou colocar aqui no programa Azia Zero, que eu vou falar das emoções, o que é que tem a ver as emoções com nossos órgãos. E para adiantar, tem 100% a ver, tem tudo a ver. Eu até diria, pessoal, que a emoção, eu diria, sem medo de errar aqui, que mais de 90% de todas as doenças elas estão relacionadas a emoções, tá? Eu vou falar depois disso aí nesse próximo vídeo. Então, pessoal, por exemplo, estômago, né? O que cria muita disfunção do estômago, nessas disfunções, nesses problemas que a gente tem de azia e refluxo, é um sentimento de preocupação. Quando você está muito preocupado, você às vezes tem muito ansioso, estresse, sobe cortisol. Cortisol mexe numa glândula lá em cima, que fica em cima do rim, chamado adrenal. E a adrenal regula o ciclo, né, de eletrólitos no corpo, inclusive do ácido, do cloreto, dos cloretos, né? Mexe no sódio, mexe no cloreto e acaba também atrapalhando no mecanismo de azia e refluxo. Ó, falei 3 só. Não vou falar muito porque o vídeo foi mais para falar dessa tecnologia. Resumidamente é isso. A tecnologia Photon Quantum, eu desenvolvi ela exclusivamente para tratar pessoas que têm problema de azia, refluxo e gastrite. Inclusive, eu vi muita gente falando, né, em Helicobacter pylori. A Helicobacter pylori, ela é uma bactéria que fica lá no estômago, que quando você tem essa quebra dessa colônia, né, porque não sei se você sabe, mas lá no seu estômago tem uma colônia de bactérias. E geralmente essas bactérias têm uma relação amigável com a gente. Inclusive, mais uma informação, que eu não sei se você sabe, mas você tem mais bactérias do que células dentro do seu corpo. Então você precisa das bactérias e as bactérias precisam de você. O problema está que quando às vezes você cria um ambiente desfavorável, devido a esses N fatores que eu já falei aqui, essas bactérias elas começam a perder, vamos dizer, o ambiente favorável delas sobreviver. O que acontece? Você começa a criar uma disfunção do terreno biológico ali. Quando você cria essa disfunção, às vezes bactérias intrusas que não são bem-vindas no nosso corpo começam a proliferar. Ou até mesmo bactérias que são benéficas para a gente, ela começa a se proliferar além da normalidade e pode gerar um problema inflamatório, que é o caso da Helicobacter pylori. Quando o teu ácido clorídrico não está normal lá dentro do estômago, ela se prolifera de forma anormal, ocasionando inflamação, tá?
Ou seja, o teu corpo ele começa a desencadear um processo inflamatório justamente para atacar essas bactérias aí, né, que estão em excesso, tá bom? Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Tem muita informação aqui, tá? Lembrando mais uma vez, se você não se inscreveu aí clica nessa página aí, né, do Azia Zero para você acompanhar meus vídeos diretamente aqui, tá? Se inscreve aí. Muito obrigado a todos e aguarde até o nosso próximo vídeo.